Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e é o diretor de uma faculdade aqui no estado de Goiás, a FAC+. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre carnes, tanto carne suína, bovina e quanto carne de frango. Nós vamos falar do consumo, vamos falar de produção. É um tema que muita gente desconhece, esse setor de carnes, principalmente voltada para a produção e para a nossa alimentação. Márcio, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa e sempre trazendo aí novidade, trazendo notícias interessantes para o nosso público. Obrigado. Disposição, Dani, sempre aí para colaborar. Bom, vamos começar falando pela carne bovina. O Brasil tem o maior rebanho comercial do planeta, de carne bovina. Em contrapartida, os americanos, o rebanho dos americanos é muito menor do que o nosso. Só que os americanos produzem muito mais carne do que nós. Ou seja, eles são mais eficientes do que nós. E nós sabemos que todo produtor, ele tem condição de produzir mais do que ele produz hoje na mesma área. E tem coisas que ele pode fazer na sua propriedade que não envolve dinheiro. Dinheiro é uma questão de manejo, é uma questão de jeito. A começar pelo capim. E nós já falamos isso aqui várias vezes. O capim que você tem na sua propriedade é o melhor capim que existe. Basta você tomar conta dele. Mas voltando à produção de carnes, ao consumo de carnes. O Brasil, Márcio, é um dos países que mais consome carne de frango no mundo, né? Isso, Toninho. A gente tem, né, uma produção de carne de frango grande, né, mas ela é, né, proporcional ao resto do mundo maior. Aqui a gente consome mais de 40% de carne de frango, enquanto o resto do mundo aí na casa dos 32% a 35%. Então o nosso principal consumo está na carne de frango. E que você bem pontuou, né, a questão da carne bovina. O Brasil tem um rebanho muito grande, é o segundo maior rebanho do mundo, né? É menor só do que o da Índia, mas lá o rebanho não é comercial. Então ele é o maior rebanho comercial do mundo e é quase 3 vezes o rebanho americano. Mas os americanos são o maior produtor de carne. E isso vem em função do ganho de eficiência que eles possuem, né? E principalmente na questão de manejo. É verdade. Esse gráfico que o Márcio trouxe, falando sobre consumo de carnes no Brasil e no mundo, é um gráfico interessante. Se você observar, vamos dizer, o círculo da esquerda e o círculo da direita, o da esquerda é o Brasil, o da direita é o mundo. Você pode observar aí, por exemplo, em termos de carne bovina, nós consumimos 38,2% do que a gente produz, né? Justamente. Quando você parte para o mundo, 22,6%. Olha que diferença absurda. Olha o frango. O frango, 47% no Brasil. O resto do mundo, 35% de consumo. Carne suína nem se fala, né? Carne suína é a carne, uma das mais consumidas, né? A carne suína ela é uma das mais consumidas no mundo, né? E ela tem 2 públicos bastante cativos dela já, que vem aí de um longo tempo, que é a China e a Rússia. São grandes consumidores, né? A China, o que ela cresceu de consumo de proteína animal nos últimos anos, foi centrado principalmente na questão do suíno. Basicamente foi em cima dele o crescimento. Um pouco de frango, mas principalmente em cima da carne suína. Ô Márcio, dos pontos que eu tenho quase certeza absoluta, que vamos dizer assim, que não deixa a carne bovina crescer mais o seu consumo no Brasil, é a questão econômica do brasileiro, né? Hoje nós temos aí por volta de 13, 14, 15 milhões de pessoas desempregadas e esse contingente de pessoas basicamente não consome carne como deveria consumir, né, Márcio? Isso, Toninho. A carne bovina, dado ao custo dela ser superior ao custo da carne de frango, por exemplo, ela inibe esse crescimento maior. Se a gente for olhar os dados do Outlook da Fiesp 2028, que prevê, né, as projeções de crescimento, a gente vê que ela vai crescer, mas poderia crescer bem mais se houvesse uma perspectiva do crescimento econômico, né? Agora, mesmo em carnes, quando a gente fala em carne suína, o nosso consumo é muito baixo, né? De maneira geral, o brasileiro não tem tradição em comer a carne suína. Olha que há 20 anos, de 20 anos para trás,
o suíno era tratado assim de qualquer jeito, o suíno comia resto de comida. Falando num português bem claro, comia era lavagem. Então isso fez com que inibisse o consumo um pouco de carne suína. Hoje, o suíno ele é totalmente diferente. Quem não conhece uma granja suína deveria conhecer para ver como é que é o tratamento dos animais, né, Márcio? Mudou muito, né? Mudou bastante, Toninho. Então, existe realmente essa questão cultural. A carne suína ela era renegada a um segundo nível, né? Justamente pela forma com que o suíno era tratado. De fato, isso mudou. Os suínos hoje são criados em técnicas rigorosas de manejo, de sanidade, higiene, então, que permite que a carne seja, em termos de sanidade, tão boa quanto a carne bovina, né? Olha, um ponto muito interessante é quando você pega um frango de granja, que com 40, 42 dias está pronto para ser abatido. Só para você ter uma noção, quando você pega um peito de frango ou uma coxa e morde aquilo ali, você está mordendo por volta de 50% a 60% de milho, né, Márcio? Isso, hoje é incrível. O grande componente da ração né, animal, e principalmente do frango, das aves em geral, é o milho e o farelo de soja. Então, verdade. Você está consumindo milho e farelo de soja. É a conversão alimentar, milho e farelo de soja transformado em proteína animal. Em proteína animal, transformado com pena. E a mesma coisa é o suíno. Hoje, a base alimentar do suíno é farelo de soja e milho. E quando você come um lombo, por exemplo, você está comendo aí 40%, 50% de milho e farelo de soja. Por isso que é importante, às vezes, a gente dá muitos números aqui no nosso programa e tem pessoas que falam, nossa, mas é número demais. É só para você ver o tanto que nós temos que crescer na produção e produtividade de soja e de milho, porque é a base alimentar da carne suína e da carne de frango. E também um bom percentual da carne bovina. Isso, e o Brasil ele tem um mercado ainda a ser explorado muito grande, né? O crescimento que se prevê para os próximos anos de consumo em regiões como a África e a própria China permite que, se a gente tiver ganhos de produtividade, Toninho, a gente vai conseguir absorver esse mercado. E esse ganho de produção, ele está, né, é possível se estender mesmo aos pequenos produtores, através de cooperativas, de técnicas de manejo que não envolvem um grande dispêndio financeiro e que podem aí seguramente dobrar a capacidade de produção por hectare de carne bovina. É uma pena que, de maneira geral, vamos dizer assim, de São Paulo para cima, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, não tem ainda o espírito que tem o pessoal do Sul, que é do associativismo, do cooperativismo. Pode ter certeza absoluta do que eu vou falar agora. Se nossos produtores tivessem o hábito de formar cooperativas, eu vou te dizer uma coisa, ninguém segura esse país. Já não está segurando com todos os problemas que nós temos. Se nós nos organizarmos, aí sim que ninguém segura esse país. Márcio, um outro ponto que eu gostaria de comentar é um cartaz que você fez sobre dinamismo do consumo e produção. O que fala esse cartaz que você preparou? Toninho, esse ele mostra a expectativa que se existe de consumo, né? Elevação do consumo de carne brasileira até 2028, né? E hoje a gente trabalha, se você for olhar a questão da carne bovina, em torno de 14%, né? E a carne suína 24%, ou seja, há uma expectativa que se mude essa preferência da carne, do consumo de carne brasileiro. Você pode ver que a carne suína, a expectativa é de um crescimento superior ao da carne bovina, né? Então, mostrando que há essa possibilidade e provavelmente haverá essa mudança no hábito brasileiro do consumo de carnes. E você pode ter certeza absoluta de uma coisa. A nossa produção, a nossa produtividade, tanto de soja quanto milho, provavelmente sorgo também, está crescendo muito no nosso país, principalmente na região centro-oeste. O aumento de produção e de produtividade das carnes, das 3 carnes, tanto a bovina, suína quanto aves, ela é crescente. Não tem como a gente frear. O aumento da população é inevitável. O Brasil é basicamente o único país do mundo que tem ainda condições de, eu diria até de quadruplicar ou quintuplicar nossa produção, tanto de grãos quanto de carnes, né, Márcio? Lúcio, a gente tem áreas ainda disponíveis para a produção, né, e vale frisar que é produção sustentável.
O agronegócio brasileiro faz um excelente trabalho em termos de sustentabilidade e, né, isso, os números já mostram há um bom tempo que o Brasil é o grande produtor de alimentos aí, né, para as próximas décadas. É quem vai sustentar a alimentação mundial. Se Deus quiser. Bom, eu conversei com o Márcio, falamos de um tema muito interessante. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Estamos à disposição, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: quem não lê bons livros não tem vantagem sobre quem não sabe ler. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.